vocês, né, lá na escola, pedir para vocês irem lá retirar, tá? A gente vai trabalhar baseado naquele material que eu enviei para vocês. E conforme a gente vai dando sequência, conforme for terminando, aí eu vou mandando, enviando um novo material. A gente ainda não sabe como que vai ficar essas aulas, né? Se vai manter no ensino remoto ou se vai voltar no ensino híbrido. Então, a gente está organizando aos poucos, tá bom? Então, eu vou começar com as atividades, vou apresentar para vocês, e aí a gente vai lendo. Selecionei algum conteúdo também para vocês entenderem melhor, tá? A resolução dos exercícios, então a gente vai mesclar isso, tá bom? Então, eu vou começar apresentando. Deixa eu só selecionar aqui. Vocês conseguem ver? Sim. Tá. Sim. Então, né, como eu disse para vocês, hoje a gente vai ter aula de matemática e na sequência português. E a gente vai falar nesse primeiro momento. Não está aparecendo? Está aparecendo ou não? Tá. Tá sim, Fernanda. Tá aparecendo. Tá. Então pessoal, a aparece, ideia do material... Não está aparecendo, Tânia? Não, para mim não aparece. A ideia do material... Deixa eu ver. Não, mas deve ser só eu, né? Porque todo mundo tá vendo. Todo mundo tá vendo, né? Tá. Então, Agora a ideia sim. é fazer... então tá bom. A ideia, né, nesse material é a gente fazer uma revisão de conteúdo, tá? Então, a gente começa com uma retomada, com uma revisão, e aí depois a gente vai trabalhando os conceitos até chegar no conteúdo, né, ou melhor, agora a gente fala objeto do conhecimento, que vocês estão vendo no 8º ano, tá bom? Então, vocês vão ver que é uma retomada desde lá, esse material do 6º ano, até a gente chegar no conteúdo do 8º, tá? Então, a gente começa falando sobre o sistema de numeração decimal, tá? Então, no caso do sistema de numeração decimal, quem é o nosso sistema? Então, eu coloquei para vocês um lembrete, né? Então, o sistema de numeração, ela é uma junção de algarismos, tá? Esses algarismos, eles são chamados de indo-arábico. Então, voltando um pouquinho lá para a história, indo-arábico, porque ele foi idealizado, né? Ele foi construído por duas civilizações, né? A civilização indiana e a civilização arábica, os árabes, né? Então, tem essa junção, por isso que recebeu esse nome. E esse sistema de numeração, ele é universal, né? Ele é adotado e utilizado por todos os países. Então, com ele é possível eu escrever infinitos números, tá? Então, como que eu componho esses números? Eu componho, né, juntando esses elementos. Então, eu vou juntar um elemento que vai formar unidade, um elemento que vai formar dezena, um elemento que vai formar centena, e com isso eu consigo escrever infinitos números, tá bom? E nós usamos os números para representar o quê? Quantidades. Então, só o número em si, só um valor em si, eu estou falando de algarismos. Quando esses algarismos são usados para representar um valor, uma quantidade, aí sim eu passo a ter um número, tá? Então, existe essa diferença. A gente tem o hábito de chamar de número, né, em qualquer situação. Mas aí, dependendo da situação, ou eu tenho algarismo, ou eu tenho um número, tá? Então, como eu disse para vocês, é uma revisão, é recordar lá do início. O que a gente usa, gente? Até eu trago aqui para vocês, ó, a representação, né, geométrica, por meio das figuras, e aqui eu tenho o que significa cada uma delas. Então, eu tenho o algarismo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Com esses 10 algarismos, eu consigo formar infinitos números. E aí eu vou formando. Então, quando eu tenho 10 unidades, eu passo a ter uma dezena. Quando eu tenho 10 dezenas, eu passo a ter uma centena. Então, eu estou trocando por ordens maiores, tá? Então, esses elementos, eles recebem nome de ordem e classe. Por que eu estou falando isso? Porque os exercícios de vocês vão cobrar essa ideia de ordem e de classe. Então, eu tenho a ordem da unidade, a ordem da dezena e a ordem da centena. Então, existem 3 ordens diferentes. Tudo bem com vocês? Estão me acompanhando? Sim. Sim, tranquilo? Ô, Fernanda, o Hélio disse que está pedindo para entrar no plantão. Ah, tá. É que não dá para ver, né, enquanto a gente... Deixa eu deixar... Voltar lá. Ah, não tá aparecendo para me autorizar. Ah, agora apareceu. Então, deixa eu ficar aqui, depois eu volto lá na apresentação do slide. Então, pessoal, sempre vai ser assim, tá? Quando eu for formar o número... Oi? Quando eu for formar um número, eu sempre vou ter essas 3 ordens, tá? A ordem da unidade, a ordem da dezena e a ordem da centena. Esse conjunto de 3 ordens vai formar as classes. Então, eu tenho a classe da unidade simples, eu tenho a classe da milhar, eu tenho a classe do milhão, do bilhão e assim vai. Tá bom? Então, eu vou sempre tendo classes maiores, trilhão, e depois no slide seguinte vocês vão ver melhor como que é essas classes, tá? Então, deixa eu voltar a apresentar. Aí, então, eu trago para vocês um exemplo, tá dando para ver? Sim. Tá. Então, ó, determine quantas unidades, dezenas, centenas, unidades de milhar possui o número a seguir. Então, o número 504. Isso que a gente está fazendo aqui, ele é chamado na matemática de decomposição. Eu estou decompondo esse número de acordo com as ordens que ele é formado, tá bom? Então, eu tenho unidade, dezena e centena. Quais são os elementos que formam essa ordem, né? Que estão em cada uma dessas ordens. Então, eu tenho 4 unidades, eu tenho 0 dezenas e eu tenho 5 centenas, tá? Então, a gente pegou o número 505 e fez uma decomposição, né? Que é dividir os elementos de acordo com as ordens que ele pertence. Eu não tô conseguindo aumentar mais questão. Aí eu mudo de onde sai o áudio, mas não muda? Eu aperto no... Como? Eu aumento no meu... Então, ó, eu coloco aqui para vocês o que eu tinha falado, ó. Primeira ordem, quem são da primeira ordem? A unidade, dezena e centena, que a gente chama de unidade simples. Depois nós temos a outra ordem, que é a unidade de milhar. Depois nós temos quem? A unidade de milhão, e assim vai. Tá? Depois eu tenho a dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão, centenas de milhão e vai. No celular. Ó, tem um aluno que está falando com o microfone aberto ou ele está com dúvida? Eros. Você está falando comigo ou você esqueceu de fechar o microfone? Oi? Pronto, fechei. Então, vamos continuar. Professora, eu não estava conseguindo escutar o que a senhora falou. Tá. E agora, você consegue? Sim. Tá. Então, tá bom.
É que eu estava ouvindo você falar, eu não estava entendendo se você estava falando comigo ou se você tinha esquecido o microfone ligado e estava falando com outra pessoa. Então, vamos voltar, pessoal. E aí, na sequência, para a gente poder entender melhor e fechar e resolver os exercícios, eu coloco para vocês as classes, tá? Então, para determinar as classes, nós temos a classe da unidade, depois a classe de milhar, depois a classe de milhão, a classe de bilhão e assim vai, tá bom? E finalizando aí um exemplo, né? Então, eu coloco assim, vamos separar o número 23.431 a cada 3 ordens. Então, separando a cada 3 ordens, eu vou ter 345 numa ordem e, aliás, numa classe e o 12 na outra classe, tá? Então, nesse caso, eu poderia preencher na frente com um zerinho para eu poder ter as 3 classes conforme pediu o enunciado. Veja que o 345 pertence à classe das unidades simples. Portanto, essa parte será lida assim, 345. Já o número 12 pertence à classe de unidade de milhar. Assim será lida como 12.000. O número 23.431 é lido como... Ah, tá invertido, né? A escrita está invertida. Então, o número 12.345, ele tem essa leitura, tá? Então, voltando, para a gente poder entender melhor o exercício, essa explicação. E agora eu vou colocar para vocês o enunciado dos exercícios, tá? Mais uma vez, falando para vocês, eu trouxe essa explicação para que vocês consigam entender melhor, né, o que está cobrando no exercício de vocês. Então, eu vou colocar para vocês o exercício agora, tá? Vou voltar a apresentar agora já o exercício. Então, o exercício é esse daqui, ó. Então, sistema de numeração, tá todo mundo vendo? Sim, tô. Tá, então nós começamos aí com o exercício 1. Usando os algarismos 1, 2 e 3, sem repetir nenhum número, é possível formar. Então, qual dessas alternativas é a correta em relação a essa pergunta? Eu preciso formar números com o algarismo 1, 2 e 3. Quantos números eu consigo formar usando esses 3 algarismos sem repetir nenhum deles? 2 números de 6, porque o MM... 6. 6 números. Então, seria a alternativa? É. E, todo mundo concorda? Sim. 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 Mas, ó, vamos pensar. Ele está dizendo que eu tenho que formar de 3 algarismos, né? Ó, estão vendo todas as possibilidades. E se não fosse de 3 algarismos, eu conseguiria formar quantos números? Mas aí vai depender da quantidade. Por exemplo, se for 4, aí dependendo seria 8. Não, 4 não, no máximo 3. Sem repetir, teria que ser no máximo 3. Se eu pudesse formar de 2 algarismos, aí eu conseguiria formar bem mais, não conseguiria? Então, vocês percebam que a gente tem que prestar atenção no que está pedindo. Veja que no enunciado ele não limitou a 2 ou 3 algarismos por número, mas na resposta todas elas está falando, né? Ó, 2 números de 3 algarismos, 3 números de 3 algarismos, então eu já consigo entender que eu tenho que formar número de 3 algarismos. Então, quais seriam esses números? 1, 2 e 3, 123, não é isso? 1, 3 e 2, 132. Já consegui formar 2. Inverta a ordem. 2, 1 e 3, 2, 3 e 1. Depois, 3, 2 e 1, 3, 1 e 2. Então, no total, 6 números seria a alternativa E. Muito bem.
Então, vamos lá para o segundo caso, ó. No ábaco abaixo, o ábaco, pessoal, ele é um instrumento, tá? Ele é considerado como sendo a primeira calculadora que o homem já construiu, tá? Então, ele tem de várias maneiras diferentes. Então, esse daí é o ábaco de base, mas nós temos outros modelinhos de ábaco, tá? E o ábaco, ele trabalha essa ideia de unidade, dezena, centena, a gente usa muito no ensino fundamental. Então, no ábaco abaixo, Cristina representou um número. Então, que número que ela representou nesse ábaco? Quantas unidades eu tenho? Quantas dezenas? Quantas centenas? Qual é a alternativa que corresponde à representação do ábaco? A letra C, que é 10.314. Isso, 10.314. Deixa eu só comentar uma coisa que eu acho bem importante, tá? Quando a gente pensa na história da matemática, e ele vai aparecer aí, o zero, embora seja o primeiro número que a gente utilize, né, na sequência numérica, mas ele foi o último algarismo a ser criado, tá? E ele foi criado justamente com essa função, a função de representar um número vazio, um número que não tem, um número nulo, né, que a gente chama assim. Então, vocês vejam que nós temos 4 unidades, uma dezena, 3 centenas, nenhuma unidade de milhar e uma dezena de milhar. Então, nós temos 10.314. E esse número tá, como já foi dito por vocês, na letrinha C. Muito bem. A terceira a gente está falando de uma ordenação, ordenar o número numa reta numérica. Então, fala assim, ó, uma professora pediu que uma aluna marcasse numa linha do tempo o ano de 1940. E aí, ela inicia em 1900 e ela finaliza em 2000. Vocês percebam que ela faz a divisão em tamanhos diferentes. E dentre esses números, ela coloca alguns pontos. Então, qual é o ponto, qual é a letra que representa o ano de 1940? É isso que está perguntando. É a A letra A. A. Então, nesse caso, ele foi de 1900 a 2000, ela teve quantas divisões? São 100 anos, né? E foi dividido em 10 partes. Então, cada pedacinho representa 10 anos. Então, a letra A representaria 40 anos. Tá certinho. Letra A. Muito bem, parabéns para vocês. E aí, deixa eu voltar aqui. Agora, o exercício 4. Então, o exercício 4 fala o seguinte, ó. Sabe-se que o menor número natural é o zero. Sabe-se também que todo número natural tem o seu antecessor, que é aquele número que vem antes. Para encontrá-lo, basta tirar um. Sabendo disso, escreva o antecessor de cada um dos números naturais descrito abaixo. Então, o antecessor do 9. Ótimo. Do 98. 97. 97. 97. 12.099. 1098. Uhum. Isso. Do 1. Zero. Do 6.001. 6.000. 6.000. 1000. Do 1.099. 1098. 1098. Não pensa que vai ser fácil desse jeito todos os dias, não, tá? Eu comecei do facinho para não assustar vocês. Ó, 5. Sabe-se que todo número natural possui o seu sucessor. Então, sucessor, quem vem depois. Para encontrá-lo, basta acrescentar 1. Tomando-se por base esse conceito, escreva abaixo o sucessor de cada número natural a seguir. Então, quem vem depois do 299? 300. 300. Do 11. 12. 12. Do 1199.
1.200. 1.200. Do 12.099. 12.100. 12.100. Isso, do 35.009. 35.010. Isso, do 99.299. 99.300. Isso. Do 999. 1.000. 998. 1.000. Ah, não. Não, vem depois. Sucessor. Do 109.099. 109.100. 10.000. Do 9.999. 9.100. 10.000. 10.000. Do 999.909. 1 milhão. 1 milhão. 1 Não, milhão. é 999.910. Isso, 910. Tá vendo que já foi escolhido o número mesmo para poder confundir, né? É. Para finalizar, pessoal, que cada capítulo são 6 exercícios, tá? Quantos algarismos você usa para escrever cada um dos números naturais que são dispostos a seguir? Então, quantos algarismos foram necessários para vocês escreverem o número 289? 3 algarismos. 3. Isso. Do 1099. 4 4. algarismos. Do 30.001. 5. Do 100.019. 6. 1.099.213. 7. 199.099.072. 9. 9. Esse é o que a gente queria ter na poupança, né? Meu sonho de consumo. Então, deixa eu voltar aqui. E aí, pessoal, tranquilo? Então, para a aula de hoje, já estamos até dentro do prazo, né? Já é 1h25. Era isso que eu tinha que falar para vocês, tá? Então, a gente começa falando sobre o sistema de numeração. Eu sei que vocês devem estar pensando, nossa, mas isso é muito fácil, mas isso é uma retomada, tá? E nas aulas seguintes, a gente vai, como a gente já falou para vocês, a ideia é que esse plantão aconteça, mesmo se for determinado que a gente volte, tá? No presencial, tá? Então, a gente vai continuar com esse plantão, e a ideia é retomar esses conteúdos para que vocês, né, tirem todas as dúvidas e tenham aí esclarecido todas as dificuldades, ok? Ficou alguma dúvida, alguma dificuldade, alguma coisa, alguma sugestão? Está aberto. Agora eu quero ouvir vocês. Nenhuma dúvida? Não. 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 Estou falando com o microfone desligado, apresentar para vocês a minha pequena. Fala oi. Oi. Oi, tudo Oi, bem? linda. Oi, Sofia, que linda. Tá aqui rondando a mãe. Tranquilo, pessoal? Nenhuma sugestão, nenhuma dificuldade, nenhuma dúvida? Posso passar a bola para a Tânia? Pode. Sim. Pode. Então, até semana que vem, tá bom? Tânia, eu vou interromper a gravação, aí você começa a gravar, tá? Parabéns, Fer. Bom, eu vou falar, né? Isso. De onde que eu gravo aí? Ó, lembra que eu falei para vocês, para você aqui no cantinho não tem os 3 pontinhos? Embaixo, do lado de apresentar agora? Tem, sim. Então, você clica nos 2 pontinhos, Sim. aí ele vai estar lá na parte de cima. Gravar, iniciar gravação.